O que começou como um simples cochicho de bastidor ganhou corpo, atravessou muros invisíveis e agora ecoa como um trovão no coração da rivalidade mais intensa do futebol paraense. Porque quando o assunto envolve sentimento, camisa e identidade, qualquer passo em falso vira terremoto emocional. A palavra que mais se ouve nas esquinas, nas arquibancadas imaginárias e nas rodas de conversa é traição, e não é uma traição qualquer, é aquela que machuca fundo, que deixa cicatriz e que divide opiniões de forma quase irreconciliável. Rocitley Pereira da Silva, o Rossi, nome que foi gritado com orgulho pela fiel do Papão, agora parece envolto em uma nuvem de especulações que apontam para um caminho impensável até pouco tempo atrás. A simples ideia de vê-lo vestindo o azul do rival mexe com o imaginário coletivo, porque não se trata apenas de uma troca de clube, mas de uma ruptura simbólica com tudo aquilo que foi construído em anos de identificação. Para muitos torcedores, Rossi não era só mais um atacante, era a personificação da raça, da entrega e da conexão com o escudo. Por isso, quando surge o rumor de que ele teria atravessado a rua mais proibida do estado, o choque é imediato, e a sensação é de que algo sagrado foi profanado. Ninguém confirma, ninguém nega, mas todo mundo comenta, e nesse silêncio barulhento nasce a narrativa mais explosiva do momento. O curioso é perceber como esse tipo de história ganha vida própria, se alimentando de olhares atravessados, frases pela metade e movimentos sutis que, isoladamente, não significariam nada, mas juntos constroem um enredo digno de novela. Dizem que tudo começou com conversas reservadas, daquelas que acontecem longe dos holofotes, onde promessas não são escritas e intenções ficam subentendidas. Rossi, sempre discreto fora de campo, teria sido visto em ambientes frequentados por figuras ligadas ao rival, e isso bastou para acender o pavio da desconfiança. No futebol, especialmente em contextos de rivalidade extrema, não existe espaço para coincidências inocentes, tudo vira pista, tudo vira indício. A torcida do Paysandu, acostumada a defender seus ídolos com unhas e dentes, passou rapidamente da incredulidade para a indignação, enquanto a do Remo observa em silêncio estratégico, como quem sabe que algo grande pode estar prestes a acontecer. O mais fascinante é como o próprio Rossi se torna um personagem quase mítico nessa trama, alguém que carrega nos ombros o peso de decisões que extrapolam o campo e atingem o emocional de uma cidade inteira. Mesmo sem uma palavra oficial, o rumor cresce, se espalha e se fortalece, mostrando que, no futebol, a percepção muitas vezes fala mais alto do que a realidade. Há quem diga que essa possível mudança de lado não seria apenas uma escolha profissional, mas um reflexo de um desgaste silencioso que vinha sendo ignorado por muitos. Nos bastidores do Papão, comentam que Rossi já não se sentia tão valorizado quanto antes, que pequenas rusgas internas e promessas não cumpridas teriam minado a relação construída ao longo do tempo. Nada disso veio a público de forma clara, mas no mundo do futebol, o que não é dito costuma pesar tanto quanto o que é escancarado. A especulação ganha força quando se lembra que o Remo, sempre atento a oportunidades estratégicas, não costuma desperdiçar a chance de enfraquecer o rival de maneira simbólica. Contratar um ídolo do outro lado seria um golpe duplo, técnico e emocional, algo que mexeria com a autoestima das torcidas e com a dinâmica da rivalidade. Para Rossi, a decisão, se confirmada, poderia ser encarada como uma tentativa de recomeço, de provar seu valor em um novo ambiente, mas o preço a pagar seria alto. No imaginário do torcedor bicolor, a palavra perdão simplesmente não existe quando se fala em atravessar para o lado azul. Enquanto isso, o debate se intensifica e ganha contornos quase filosóficos, colocando em xeque a velha discussão sobre lealdade no futebol moderno. Até que ponto um jogador deve fidelidade a um clube e sua torcida, e até onde vai o direito de buscar melhores condições para sua carreira. Rossi, que sempre foi visto como um símbolo de identificação com o Paysandu, agora é usado como exemplo máximo desse dilema. Para alguns, ele continua sendo um profissional que deve pensar no próprio futuro, para outros, sua possível escolha representa uma quebra de pacto emocional impossível de ser justificada. O Remo, por sua vez, aparece nesse enredo como o antagonista perfeito, o rival que se fortalece não apenas com gols e vitórias, mas com a capacidade de provocar dor no adversário. Mesmo sem confirmação oficial, o simples rumor já cumpre esse papel, deixando a torcida bicolor inquieta e azulina em expectativa contida. É a prova de que, no futebol,
as histórias mais impactantes nem sempre precisam de anúncios formais para causar estrago. A figura de Rossi, nesse contexto, passa a ser analisada sob uma lente muito mais complexa do que aquela do desempenho em campo. Cada gesto do passado é revisitado, cada declaração antiga é reinterpretada à luz dessa possível mudança de camisa. Torcedores lembram de comemorações, de entrevistas apaixonadas, de momentos em que ele se dizia honrado por defender o Papão, e agora tudo isso parece ganhar um sabor agridoce. A sensação de traição nasce justamente desse contraste entre o que foi dito e o que pode estar prestes a acontecer. No futebol paraense, onde a rivalidade é vivida de forma visceral, não existe espaço para neutralidade, e Rossi sabe disso melhor do que ninguém. O silêncio dele, longe de acalmar os ânimos, só aumenta a ansiedade e a imaginação popular. Cada dia sem uma posição clara é mais um capítulo dessa novela especulativa que domina as conversas. E assim, sem necessidade de confirmações, o rumor se consolida como um dos assuntos mais comentados, mostrando que, às vezes, a dúvida é mais poderosa do que a certeza. No fim das contas, o que se vê é um cenário onde emoção, orgulho e identidade se misturam de forma explosiva, criando uma narrativa que ultrapassa os limites do esporte. A possível ida de Rossi para o Remo não é tratada apenas como uma transferência, mas como um evento capaz de redefinir a relação entre jogador e torcida, entre ídolo e memória. Para o Paysandu, a dor estaria em perder mais do que um atacante, estaria em ver um símbolo atravessar a fronteira mais sensível. Para o Remo, seria a chance de afirmar poder e ousadia, mostrando que nenhum tabu é grande demais. E para Rossi, restaria lidar com as consequências de uma escolha que, verdadeira ou não, já deixou marcas profundas. O rumor segue vivo, alimentado pela paixão de quem ama e odeia com a mesma intensidade, provando que, no futebol, algumas histórias começam a ser escritas muito antes de qualquer assinatura. À medida que o burburinho cresce, a narrativa em torno dessa possível mudança de camisa ganha novas camadas, quase como se a própria cidade participasse ativamente da construção dessa história. Em cada esquina, em cada conversa despretensiosa, alguém acrescenta um detalhe, uma interpretação, uma certeza pessoal que transforma a especulação em algo quase palpável. O nome de Rossi passa a ser pronunciado com tons diferentes, ora de revolta, ora de ironia, ora até de incredulidade, como se muitos ainda se recusassem a aceitar a ideia de que um ídolo do Papão possa se deixar seduzir pelo maior rival. O Remo, silencioso e estratégico, aparece como uma sombra constante nesse enredo, uma presença que não precisa se manifestar oficialmente para causar impacto. A simples possibilidade já cumpre o papel de desestabilizar o emocional do adversário. Para o torcedor bicolor, cada notícia não confirmada soa como um aviso de que algo precioso pode estar sendo arrancado. Para o azulino, é a esperança de um golpe histórico, daqueles que ficam marcados por gerações. Nesse clima de tensão, o futebol deixa de ser apenas jogo e se transforma em narrativa coletiva. O mais interessante é observar como o passado de Rossi é recontado sob essa nova perspectiva, como se a memória coletiva estivesse sendo editada em tempo real. Lances antes celebrados agora são revistos com desconfiança, declarações antigas ganham interpretações dúbias, e até mesmo a entrega em campo passa a ser questionada por alguns mais exaltados. É o preço de se tornar um personagem central em uma história de rivalidade extrema. Ao mesmo tempo, surgem vozes mais ponderadas que tentam lembrar que o futebol é feito de ciclos, de escolhas difíceis e de contextos que nem sempre são visíveis para quem está fora. Ainda assim, essas vozes costumam ser abafadas pelo coro mais alto da emoção, especialmente quando a palavra traição entra em cena. Rossi, mesmo em silêncio, parece estar no centro de um furacão, onde qualquer movimento pode ser interpretado como confirmação ou negação do rumor. E nesse jogo de percepções, o Remo se mantém como uma possibilidade tentadora, quase um símbolo de ruptura com tudo que veio antes. Há também quem enxergue nessa história um reflexo do futebol moderno, onde a ideia de ídolo eterno se torna cada vez mais rara. Contratos, projetos e ambições pessoais acabam falando mais alto do que o romantismo das arquibancadas. Rossi, que construiu uma relação forte com a torcida do Paysandu, agora é colocado como exemplo dessa transformação, mesmo que nada tenha sido oficialmente definido.
Para muitos, a simples abertura para negociar com o rival já seria suficiente para manchar sua imagem, enquanto outros defendem que o profissional não deve ser refém de expectativas emocionais. O Remo, por sua vez, aparece como um clube disposto a assumir o papel de vilão na história alheia, algo que, em rivalidades intensas, pode até fortalecer sua própria identidade. Essa dinâmica cria um cenário onde todos os lados parecem perder e ganhar ao mesmo tempo, dependendo do ponto de vista. O rumor, assim, se alimenta dessa ambiguidade, crescendo justamente na ausência de certezas. Enquanto isso, a torcida observa a cada passo com atenção quase obsessiva, como se qualquer detalhe pudesse revelar o desfecho dessa trama. Um treino fechado, uma ausência em eventos públicos, um comentário enigmático nas redes sociais, tudo vira combustível para novas teorias. Rossi, que sempre foi conhecido por falar pouco fora de campo, agora tem seu silêncio interpretado como estratégia ou culpa, dependendo de quem analisa. O Paysandu, mesmo sem se manifestar, sente o peso dessa instabilidade, pois perder um jogador identificado com o clube, ainda que apenas simbolicamente, é algo que afeta o ambiente. Já o Remo se beneficia do simples fato de ser mencionado como destino possível, pois isso reforça sua imagem de clube capaz de atrair nomes importantes, inclusive do rival. É um jogo psicológico que acontece longe das quatro linhas, mas que influencia diretamente o clima esportivo da região. No meio dessa especulação toda, surge a pergunta que ninguém consegue responder com clareza: o que passa pela cabeça de Rossi nesse momento? Seria ele um profissional em busca de novos desafios, disposto a enfrentar a rejeição de uma torcida que o acolheu, ou estaria tudo não passando de um rumor inflado pela paixão e pela rivalidade? A verdade é que, independentemente do desfecho, a história já deixou marcas. A relação entre jogador e torcedor nunca mais será a mesma, porque a dúvida, uma vez plantada, dificilmente desaparece por completo. O futebol tem essa capacidade cruel de transformar heróis em alvos de desconfiança em questão de instantes. E Rossi, querendo ou não, agora faz parte desse enredo intenso e emocional que só rivalidades como a de Papão e Remo conseguem produzir. No fim, o que permanece é a sensação de que essa possível mudança de camisa representa muito mais do que uma simples decisão de carreira. É um símbolo de tempos em que as fronteiras emocionais são constantemente testadas, em que a paixão do torcedor se choca com a realidade do futebol profissional. A palavra traição ecoa forte, mesmo sem confirmação, mostrando como a narrativa já se impôs sobre os fatos. Rossi, o atacante que um dia foi sinônimo de orgulho bicolor, agora é o centro de uma especulação que divide opiniões e inflama debates. O Remo, como peça-chave desse rumor, observa o caos com interesse evidente. E a torcida, como sempre, vive tudo com intensidade máxima, porque no futebol paraense, cada história é vivida como se fosse a última, e cada rumor carrega o peso de uma eternidade emocional. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! A continuidade desse rumor faz com que a história ganhe contornos ainda mais dramáticos, porque quanto mais o tempo passa sem uma definição clara, mais a imaginação coletiva se sente livre para preencher os espaços vazios. A possível presença de Rossi no Remo começa a ser tratada como algo quase inevitável por parte de alguns torcedores, enquanto outros se agarram à esperança de que tudo não passe de um grande mal-entendido, inflado pela rivalidade e pela ansiedade típica de quem vive futebol de forma visceral. O interessante é notar como essa indefinição cria um ambiente de expectativa constante, onde cada nova conversa parece acrescentar mais peso emocional ao nome do jogador. Rossi deixa de ser apenas um atleta e passa a representar um símbolo de transição, de quebra de paradigmas, de um futebol que já não respeita mais muros históricos. Para o torcedor do Paysandu, essa sensação é especialmente dolorosa, porque mexe com a ideia de pertencimento, com aquela crença de que alguns jogadores são diferentes, de que não atravessariam certas linhas. Já para o lado azul, o simples fato de o nome de Rossi estar ligado ao clube rivalmente já provoca um sorriso contido, quase provocador, como se o golpe psicológico já tivesse sido aplicado mesmo antes de qualquer confirmação. Essa narrativa também expõe como a rivalidade entre Papão e Remo vai muito além das quatro linhas, atingindo diretamente a identidade cultural de quem acompanha esses clubes desde sempre.
Não se trata apenas de vencer ou perder, mas de afirmar quem é quem dentro desse duelo histórico. Por isso, a especulação em torno de Rossi assume um papel tão grande, porque ela mexe com símbolos profundamente enraizados. Um jogador identificado com o Paysandu vestir a camisa do Remo seria, para muitos, como apagar uma parte da própria história, como se momentos de alegria passassem a ser vistos sob uma nova luz, mais amarga. Ao mesmo tempo, essa possibilidade reforça a ideia de que o futebol está em constante transformação, onde antigas certezas já não são tão sólidas. Rossi, consciente ou não, se torna o rosto dessa mudança, carregando expectativas, críticas e julgamentos antes mesmo de qualquer anúncio oficial. O silêncio dos envolvidos só amplia o impacto dessa história, porque no vácuo de informações, a paixão fala mais alto do que a razão. No desfecho provisório dessa longa especulação, o que fica claro é que o rumor já cumpriu seu papel de incendiar o debate e expor feridas emocionais que talvez estivessem apenas adormecidas. Rossi pode até permanecer onde está ou seguir um caminho completamente diferente daquele que se comenta, mas a simples associação de seu nome ao Remo já alterou a forma como muitos o enxergam. No futebol, a imagem é tão poderosa quanto o desempenho, e uma vez abalada, dificilmente retorna ao estado original. Para o Paysandu, fica a sensação de vulnerabilidade, de que até mesmo seus ídolos podem ser atraídos pelo rival. Para o Remo, permanece a aura de ousadia e provocação, reforçada por essa história que ganhou vida própria. E para o torcedor, sobra a montanha-russa emocional, feita de raiva, esperança, negação e curiosidade. Assim, mesmo sem certezas, essa possível traição bicolor já se consolida como uma das narrativas mais intensas do imaginário recente, mostrando que no futebol, algumas histórias não precisam de final definido para serem eternas. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.